Bom, meus amigos, fim do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. Foi um dia muito bacana, com muitos elementos interessantes e outros surpreendentes negativamente. A gente teve dois tirateimas aqui na avenida. Um foi o Paulo Barros, o carnavalesco mais vencedor dessa década, né? O carnavalesco sempre esperado. E ele esse ano correspondeu. Eu acho que foi o melhor desfile do Paulo Barros desde aquela sequência dele 2010, 2011, 2012 na Tijuca, onde ele foi muito bem. E desde então ele não vinha conseguindo repetir o mesmo desempenho aqui na avenida. Eu acho que esse ano com a Viradouro ele conseguiu acertar a mão. E aí não só pelos efeitos que ele costuma trazer e já é esperado por isso, mas pela parte estética. A gente viu carros belíssimos da Viradouro esteticamente, fantasias incríveis. Eu acho que o Paulo Barros nunca trouxe fantasias tão bacanas para Sapucaí. Então acho que ele acertou a mão. Para mim foi o melhor desfile da noite. A Viradouro sobrou hoje em relação às outras escolas. Vai brigar ali na frente. A gente ainda tem que ver, né, o que vem na segunda-feira, mas acho que a Viradouro briga lá na frente. E o Paulo Barros, no seu tirateima com a avenida, ele correspondeu. A escola veio com uma bateria muito bem do mestre Cissa. Zé Paulo mandou bem no samba. O samba, a gente sabe que não é um dos melhores sambas do ano, mas não comprometeu pelo menos. Fez aqui o seu papel, a escola cantou pra caramba e eu acho que pra mim foi a escola que sobrou da noite. O outro tirateima que a gente teve foi entre Beija-Flor e Laíla, né? Beija-Flor e Tijuca. E aí eu acho que deu empate, turma. Acho que ninguém saiu sobrando nesse tirateima, porque a Beija-Flor, ela manteve a estética do ano passado, uma estética que tenta sair um pouco dos carros alegóricos tradicionais e, a meu ver, mais uma vez, não conseguiu, enfim, ter um bom desempenho nas suas alegorias. Veio muito teatralizada, muitos problemas de enredo, né? Porque o prometido era que a gente veria um desfile sobre os 70 anos da Beija-Flor e nas alegorias a gente só via as tais fábulas que eram relacionadas aos enredos. A gente via as fantasias descrevendo os enredos dos 70 anos, mas, por exemplo, uma das alegorias da Beija-Flor era a fábula Cigarra e a Formiga, e a gente só via nessa alegoria a cigarra e a formiga. Não tinha nada referente à Beija-Flor. Então eu acho que essa desconexão entre o que a gente via nas fantasias, o que era prometido no enredo e o que trazia as alegorias, foi um ponto que deixou a desejar na Beija-Flor. O casal teve problemas também com a fantasia do Claudinho, um casal que é sempre expectativa de notas boas, né? Selminha e Claudinho. O Claudinho passou por aqui entre o módulo 2 e 3 de jurados, com muitos problemas no seu costeiro. A gente não sabe o que isso pode interferir nas notas. A escola também deu uma corridinha no fim em termos de evolução, mas teve uma bateria muito boa do mestre Rodney. Algumas soluções estéticas, por exemplo, o carro da Galinha dos Ovos de Ouro, eu achei que foi um carro interessante. Tinha algumas coisas ali que eram bacanas, mas eu acho que ficou muito aquém do que a gente esperava para um desfile dos 70 anos da Beija-Flor. Já a Tijuca do Laíla, que foi o encerramento e a gente esperava que fosse dar uma levantada na noite, também me decepcionou. O samba cansou rapidamente, apesar da bateria do mestre Casagrande ter vindo muito bem, uma bateria que arrebentou assim como de costume. A escola, a meu ver, apesar do bom samba e do Laíla estar lá, a meu ver a escola cantou menos do que vinha cantando nos últimos anos. Isso para mim foi uma surpresa. E ela trouxe também, naqueles atos, né, que a Tijuca colocou esse ano, muita teatralização, muito sofrimento, muito açoite, muito Cristo sofrendo. E assim, foi pesado, foi um encerramento pesado. Bom, além da Viradouro, que para mim é o destaque da noite, o outro destaque foi o Salgueiro. O Salgueiro veio muito bem, com uma bateria espetacular, um samba que rendeu, não foi aquele estouro que a gente imaginasse que pudesse ser, mas o samba rendeu muito bem. Uma comissão ali mantendo um pouco o nível das últimas comissões, também não foi espetacular, mas não fez feio. Mas eu acho que uma coisa fez o Salgueiro entrar talvez menos pulsante do que ele poderia. No enredo sobre Xangô, a gente esperava que o Salgueiro entrasse com aquele vermelho, que ele é característico, ou com fogo. E o Salgueiro fez um início de desfile todo em branco. Eu acho que isso talvez seja um detalhe, mas eu acho que isso enfraqueceu um pouco a entrada do Salgueiro. Por exemplo, no quarto setor, que era o enredo, o setor de Bahia de Todos os Deuses, era um setor todo em branco, belíssimo, ali cabia muito. Aliás, o carro desse setor era muito bonito. Mas o começo, eu esperava um começo mais vermelhão, mais quente do Salgueiro, foi um começo frio. E o último setor,
que era uma coisa da atualidade, da justiça, tinha Polícia Federal, tinha corrupção. Era um setor que não tinha nada a ver com o resto do desfile. Também foi um final de desfile do Salgueiro que me decepcionou um pouco. Bom, os outros desfiles foram da Grande Rio, né, que fez um desfile trazendo muitas novidades bacanas, uma porta-bandeira tassiana nova, arrebentou, passou muito bem aqui. O mestre Fafá na bateria também mandou muito bem. Acho que teve problemas ali de enredo, já era um enredo que se anunciava difícil para ser carnavalizado, né, com acidente de carro, mundo virtual, com temas um pouco áridos, e a gente confirmou isso na avenida. Mas teve uma comissão do Hélio Bejani muito bacana com os emojis. O próprio carro dos emojis também era um carro interessante, o Renato Lage acertou ali. Mas eu acho que a escola patinou. Fez um desfile até pior para mim do que o desfile do Chacrinha do ano passado. Apesar, claro, da tragédia que foi o final daquela quebra de carro, mas o desfile em si, a meu ver, foi inferior. E aí tivemos os dois piores desfiles da noite. O desfile da Imperatriz, né, que também, assim, a Imperatriz veio animada, veio cantando o seu samba, que é animado, né, um samba mais com uma marchinha, mas veio bem, fez uma boa evolução, mas trouxe um conjunto alegórico muito ruim, um enredo também com desenvolvimento capenga. Teve um tripé que não veio, que estava anunciado ali no livro Abre Alas e que não veio. Eu acho que a Imperatriz tem tudo para ficar ali na rabeira das colocações. E o Império Serrano, minha gente, que infelizmente, eu acho que a gente tem que ressaltar primeiro de tudo o Império ter estado aqui depois daquele temporal, depois de um pré-carnaval dificílimo, entrou, cantou, fez o seu papel, mas assim, tentou fazer algumas inovações. O próprio samba do Gonzaguinha, né, que também passou, depois de 2, 3 passadas, já tinha morrido. O casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira se apresentando em cima de uma alegoria, né? A gente quer ver o casal riscando o chão aqui e não em cima de uma alegoria, foi o que a gente viu. E, além de tudo, o fato do casal estar em cima da alegoria ainda prejudicou a Verônica, que estava um vento danado na hora, e o casal mais em cima ainda, o vento ficou maior ainda. A bandeira da Verônica teve vários problemas com isso, com aquele vento. Então, assim, são inovações que descaracterizaram a escola. A gente não viu o Império Serrano que a gente está acostumado aqui, e o Império tem tudo para voltar à Série A no ano que vem. É isso, turma. Viradouro, para mim, destaque da noite. Segundo destaque, o Salgueiro. O Império, infelizmente, não foi bem. As outras escolas devem disputar ali uma meiuca, mas foi um dia com todas as emoções que a gente precisa. Vamos ver o que vem aí na segunda-feira de Carnaval e a gente volta aqui para falar. Um abração, até mais.